É uma coisa de suma importância, porque a mente é um campo de batalha e os nossos pensamentos determinam as nossas ações, e daí se desdobram as nossas escolhas, o nosso comportamento, e tudo passa por nosso pensamento, como nós enxergamos, como nós percebemos as coisas. E eu quero que você imagine, né? Isso é uma história amplamente difundida, teve novela. Lembra da saída do povo que era escravo no Egito, passou pelo deserto? Todo mundo conhece esse contexto, né? Nosso irmão conhece também, passou em... É uma coisa muito difundida, muito divulgada, teve novela, a gente já ouviu muito sobre isso. Então imagina, aquele povo foi escravo por 400 anos no Egito. Imagina o que é que passa na mente de um escravo. Ele não tinha todos os seus direitos, ele não tinha tempo, ele não tinha liberdade, ele era obrigado a fazer coisas que ele não queria, ele não tinha a mente que nós temos hoje, ele não projetava, ele não visualizava o futuro, ele não tinha boas expectativas para o futuro, porque as suas experiências eram ruins. Uma vida de escravo não trazia uma expectativa muito grande. Apesar deles serem escravos, não como a gente viu nos livros, né, de história, que o escravo ficava preso no tronco, não era esse tipo de escravidão. Eles conseguiam casar e ter filhos, mas era uma vida subjugada. E o Senhor Deus tirou ele da escravidão com um braço forte e disse que eles teriam que atravessar um caminho até chegar a uma terra onde eles agora seriam donos de sua própria terra. Eles agora experimentariam uma liberdade que eles não tinham nem ideia, porque há 400 anos o seu povo era escravo. Então os seus pais, os seus avós, os seus tataravós foram escravos, então eles não tinham nem noção do que é isso. Acho que uma geração não chega nem a 100 anos. Eu acho que a contagem de uma geração, se eu não estou enganado, é 40 anos. Eles consideram 40 anos uma geração que é a média de você atingir a idade adulta e ter filhos, né? Não precisa morrer para contar a outra geração. E eles não tinham nem ideia do que era liberdade. Então, quando as dificuldades se apresentavam diante deles, eles pensavam como escravos. Eles pensavam, era melhor a gente voltar para debaixo do jugo de Faraó, porque pelo menos lá tinha cebola e pepino para a gente comer. Olha só, cebola e pepino. E aí teve sede no deserto, apesar de ver, olha só. Eles estavam caminhando no deserto desde o primeiro dia. A Bíblia diz que havia uma coluna de fogo à noite que os impedia de morrer de frio, e durante o dia uma nuvem que fazia sombra. Eles caminhavam no sol no deserto, mas eles caminhavam na sombra. E todo dia bebia água no deserto, e todo dia caía o maná, o pão do céu. Mas a mentalidade era de escravo. Então eles foram livres do Egito a partir do momento que Faraó permitiu a saída deles. Eles não eram mais escravos, mas a escravidão estava na mente deles. Eles tinham a escravidão assimilada, era o que eles conheciam da vida, era a escravidão. E eu quero fazer um paralelo aqui com a nossa situação. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, da presença, do convívio com Deus. E nós nascemos e recebemos a cultura do mundo, geração após geração, desde Adão, homens distantes de Deus. E nós somos resultado da última geração que nos trouxe, né? Nós não sabemos o que é um relacionamento com Deus. Nós não conseguimos alcançar os pensamentos de Deus. A palavra deixa bem claro em muitos momentos que os pensamentos de Deus são muito altos. Assim como o Ocidente está distante do Oriente, os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. E os pensamentos de Deus é para nos dar um fim bom, para que alcancemos plenitude e não nos fazer o mal,
mas a nossa mentalidade, quando nós ouvimos falar de Jesus, que Jesus morreu à cruz, é uma coisa estranha, né? Muitos não entendem por que Jesus precisou morrer na cruz, por que ele foi à cruz. Ele morreu por todos nós, mas o que eu fiz para que ele precisasse morrer por mim? E aí vai se desdobrando, é porque todos nós somos frutos de Adão e Eva, e eles pecaram, eles escolheram se distanciar de Deus. E a partir daí todas as gerações não tiveram mais acesso a Deus. E nós temos essa mentalidade. É assim que nós fomos ensinados a pensar, é assim que o mundo foi desenhado, sem considerar a existência de Deus, do Pai de amor. Jesus veio à Terra e ele apresentou o Pai de amor, um Pai que se compadece dos seus filhos, um Pai que providenciou uma maneira dos seus filhos perdidos encontrarem um caminho de casa. Então Jesus veio e apresentou o Pai. Antes de Jesus ninguém chamava Deus de Pai, era Deus Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus ensinou: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que está nos céus. Jesus trouxe um relacionamento que a gente não tinha. Então, a partir de Jesus, e a história conta que Jesus nasceu há 2025 anos atrás, né? E a história também conta que a partir dos 30 anos Jesus começou o seu ministério. Então faz aproximar quase 2000 anos que Jesus apresentou o Pai aos nossos antepassados. E aí nós ainda temos resquício na nossa mentalidade, na nossa maneira de enxergar, de pensar, de escravos. Escravos de quem? Escravos do pecado. O Senhor Jesus diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É assim que nós percebemos a vida, a partir da ótica de quem pecou. E a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus, ao ponto de as nossas orações não serem ouvidas. Então, se eu estou vivendo uma vida distante de Deus, apesar de Deus derramar todo dia a chuva sobre todos nós, né? Existem bondades de Deus que estão derramadas sobre todos, aqueles que estão ouvindo e obedecendo e os que não. A chuva, o sol, né? A brisa suave, a saúde, a alimentação, a oportunidade de estar em família, de se vestir, a oportunidade de conquistar, tudo isso está aberto a todos nós, não só a nós que somos cristãos, que nos declaramos crentes, mas está aberto. Estamos vivendo ainda o tempo da graça, mas a nossa mentalidade ainda nos impede de conhecer a Deus, ainda temos resquícios de escravidão do pecado. Então a Bíblia ensina que nossa carne, ou seja, a nossa natureza, ela sempre pende para o pecado, sempre pende para o erro, sempre pende para se distanciar de Deus e assumir a posição de ser o próprio Deus, o próprio Senhor. É isso que o homem quer. O homem quer decidir fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. E se houver alguém que diga que está errado, essa pessoa é um opositor, é um concorrente, é um entrave na minha vida, está atrapalhando a minha vida. E Deus, irmãos, é o Criador, Deus é o Senhor. Deus não se apresentou, Jesus não apresentou Deus como um que vai fazer a nossa vontade. Pelo contrário, Jesus apresentou o Pai. E o Pai está nos chamando de volta ao relacionamento com Ele. E na casa do Pai existe ordem, na casa do Pai existe regra. Então nós não vamos a Ele de qualquer forma. Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, e nós somos criaturas de suas mãos, que pela graça dele fomos feitos filhos dele. Ele tem interesse que a nossa vida dê certo, que nossa vida prospere, que nossa vida aconteça, mas Ele tem o planejamento dele, e nós estamos muito enganados quando nos aproximamos dele, achando que ele vai fazer tudo aquilo que nós desejamos. A Bíblia conta que existe um plano de Deus. Quando as pessoas evangelizam, não? Deus tem um plano na sua vida, isso está escrito na Bíblia. Efésios 2:10 diz que Deus
tem boas obras para nós quando Ele nos elegeu nele, ou seja, quando Ele decidiu nos criar, Ele também realizou boas obras para que nós vivêssemos e executássemos essas obras. Então, quando eu vou a Deus e me aproximo dEle, Ele vai fazer conhecido o plano dEle para com a minha vida. E se eu quiser continuar com esse relacionamento, com essa amizade, eu preciso me render a Ele e trocar os meus planos pelos planos dele. Amém? Mas vamos voltar para o pensamento. A gente está fazendo tudo isso para entrar no pensamento. Então, nós que fomos concebidos no pecado, temos a tendência ao erro. Temos a tendência a nos afastar de Deus, a fazer a vontade da nossa própria carne, do nosso próprio coração enganoso. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e a sua doença é incurável. O engano do coração dos homens, só Deus para tratar. Então, a mente é um campo de batalha. Primeiro as coisas acontecem aqui dentro. É ou não é? Acontece tudo aqui dentro. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, quando nos criou, Ele nos deu um poder ilimitado aqui dentro. A gente consegue projetar todas as coisas. A gente consegue produzir as imagens. A gente vê hoje as inteligências artificiais fazendo vídeos, né? Super realista. Fica difícil até descobrir o que foi feito e o que foi de fato gravado. Mas isso já está aqui. Isso já funciona aqui desde o começo. Então, na nossa mente, é possível eu fechar meus olhinhos e aí projetar tudo isso na minha mente. Eu vejo as pessoas fazendo aquilo que eu desejo que elas façam dentro da minha mente. Elas falam que eu já sei que elas vão falar, né? E eu já tenho uma resposta, e eu imagino, e eu argumento, e eu proponho, e eu planejo. Tudo isso aqui dentro. Tudo isso aqui dentro. Aqui dentro é um lugar onde Satanás não pode entrar. Ele pode sussurrar no meu ouvido, mas ele não entra aqui. O Senhor conhece o que eu e você pensa. Satanás não conhece. Ele acompanha nossos passos, ele acompanha nossos interesses, ele acompanha as coisas que nós falamos. Então ele passa a ser conhecedor de nossas vontades, daquilo que nos agrada, daquilo que nos atrai. Mas ele não está aqui dentro sabendo o que eu penso. Mas o Senhor sabe o que eu penso. Então, aqui dentro é um campo de batalha. Aqui dentro mora a minha consciência. E a minha consciência, ainda que eu não conheça a Deus, no final do dia, quando eu paro, ela sinaliza que eu fiz algumas coisas erradas. Existem coisas a serem consertadas. Ainda que toda a minha família concorde com o meu erro, a minha consciência não concorda com o meu erro. E é uma fagulha de Deus dentro de nós. É uma fagulha de Deus. E então, na minha mente, eu decido se eu vou submeter-me ao controle de Jesus ou se eu vou continuar no controle, fazendo a minha vontade, do jeito que eu acho melhor, do jeito que eu quero. Mas, como eu disse antes, o inimigo não entra aqui, mas ele sopra aqui. Ele consegue mudar o cenário. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema do mundo está sob o controle de Satanás, e ele pode abrir portas, ele pode mover pessoas, ele pode articular para me envolver no seu laço. Ele pode armar o laço para mim. Eu caio se eu estiver interessado no que ele me propõe. Mas o Senhor é aquele que nos livra do laço do passarinheiro. Isso está escrito no Salmo. Então, aqui dentro existe a primeira batalha. Aqui dentro passam os maus pensamentos e eu não tenho controle sobre isso. Aqui dentro passa a maldade, passa a inveja. Eu não tenho controle sobre isso, mas eu posso expulsá-los de dentro da minha mente. Um exemplo muito conhecido é o seguinte: você não pode impedir que um pássaro que está voando acima da sua cabeça pare de voar sobre a sua cabeça. Mas se ele vier e pousar na sua cabeça, você pode espantar ele. E se ele vier e começar a fazer um ninho na sua cabeça, você vai deixar? Você pode espantar ele.
Você não pode impedir que os maus pensamentos, passem dentro da sua cabeça, mas você pode não aceitá-los, não ceder a eles, não dar continuidade a eles. A Bíblia fala de Caim e de Abel, e antes de Caim matar Abel, o Senhor Deus falou com ele, dizendo: o teu desejo será para a tua condenação. O pecado está às portas, cabe a ti dominá-lo. Quer dizer, Caim estava planejando matar Abel, e Deus falou com ele: se você realizar o que você está planejando, isso será a tua condenação, e cabe a você dominar o teu desejo. Então o mundo, as pessoas, elas fazem muitas maldades, e muitos até se perguntam onde está Deus que deixou isso acontecer. Existe o reino de Deus, existe o reino dos homens. O reino dos homens é responsabilidade nossa. Quando Deus interfere, é porque há alguém pedindo que Ele interfira, alguém orando, alguém intercedendo. Mas a Bíblia diz que o reino dos homens foi dado aos homens, a terra foi dada aos homens. E os homens fazem e acontecem e prestarão contas a Deus. O Senhor livra, o Senhor interfere. Mas o reino foi dado ao homem. E aí, os pensamentos maus, a maldade que é em nossos corações passa aqui dentro. A inveja passa aqui dentro. Eu maquino mal contra aquele que está se levantando contra o meu adversário, como meu adversário. Mas isso tudo pode ficar só aqui dentro. Não sair disso, não passar disso, e não é um pecado contra Deus. Porque os maus pensamentos podem passar, mas eu posso suprimi-los. Não dar vazão, não prosseguir, não fazer daquilo uma ação. Mas o que me leva até maus pensamentos, irmãos? Quais são as portas de entrada da minha alma? Como é que eu alimento a minha alma? Eu posso alimentá-la com boas coisas ou com mais coisas. E se eu como bons alimentos, eu vou ter saúde. Se eu como alimentos prejudiciais, eu vou ter menos saúde, eu vou ter doenças. A alma é a mesma coisa. A alma se alimenta de tudo aquilo que eu vejo, de tudo aquilo que eu ouço, de tudo aquilo que eu sinto. Essas são as portas de entrada da alma. Então, se eu me alimento todos os dias de coisas ruins, eu converso com pessoas que alimentam a ideia da inveja, da fofoca, do falar mal, pessoas que planejam mal. Todo dia eu estou em contato com essas pessoas. A princípio aquilo não me interessa, eu não concordo com aquelas conversas, eu não acho que aquilo seja o melhor a fazer, mas eu estou todo dia exposto àquilo. Como é que diz o ditado? A água é mole, a pedra é dura, tanto bate até que fura. É isso que vai acontecer. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, eu tenho uma boa índole, mas eu me relaciono com pessoas mais frequentemente. Eu ouço a conversa delas, eu ouço o destilar da sua maldade, o veneno que há em suas mentes. Eu estou ali exposto àquilo todos os dias, e daqui a pouco eu vou concordar em parte. Começa devagarzinho. Em parte eu concordo, e aí essa parte dentro de mim vai crescendo, e em pouco tempo eu estou alinhado com seus valores. Em pouco tempo eu sou mais um. O ditado diz como: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Tem um ditado mais pesado que minha avó dizia: quem se mistura com porcos, farelos come. Olha só que loucura, irmão. Que loucura. A comida dele, que parece fora do normal para a gente, daqui a pouco a gente está comendo. Eu estou me alimentando daquele veneno que ele destila, daquele ódio, daquela... Essa é a realidade. Essa é a realidade. Está escrito na Bíblia, a psicologia confirma tudo isso. Então os nossos pensamentos determinam as nossas ações. As nossas ações determinam as nossas atitudes, a percepção das coisas que nós fazemos. E as nossas atitudes dizem que nós somos. Eu posso ser uma pessoa boa, e eu tenho várias
más atitudes? É possível isso? Eu sou uma pessoa boa, mas eu tenho muitas atitudes ruins. É assim que eu sou visto? Como bom ou como mal? As minhas atitudes determinam quem eu sou. Jesus disse: não pode uma árvore boa dar frutos ruins. Não pode uma árvore ruim dar frutos bons. É só isso, irmãos. Tudo começa aqui no campo da mente. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou louvor, nisso pensai. Então existe uma determinação para que você e eu tomemos conta da nossa mente, dos pensamentos, das coisas que nós nos alimentamos. O salmista disse, irmãos, Salmo 101, verso 3: não porei coisa má diante dos meus olhos. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Isso aqui ele está falando de guardar a sua mente, guardar a sua alma. Porque se você se coloca, se dispõe a ver violência todos os dias, você se torna um homem violento, uma mulher violenta. Não tem outra forma. Você está se alimentando os seus olhos, os seus ouvidos, os seus sentimentos. Quando você assiste, eu vou dar um exemplo aqui, que é claro, é óbvio. Na hora do almoço está passando vários programas terríveis. Na hora do almoço está passando aquele monte de loucura, de absurdo, de maldade, de perversidade. E o povo está ali ligado, vibrando com aquilo. É brincadeira um negócio desse? A sua mente não é capaz de discernir o que está fora e o que está dentro. Quando a gente assiste um filme, a gente sente as emoções daquela cena. O nosso cérebro ele é incapaz de perceber que você está sentado no sofá de casa. Ele projeta você dentro da cena do filme. Ele projeta você caindo do avião, pulando do avião de paraquedas. Ele projeta você no carro a 300 por hora fazendo a curva. Você sente as emoções, você sente o frio na barriga. Você sente como se você estivesse ali dentro. Por quê? Porque ele é incapaz de perceber o que é real do que não é real. Ele está sendo alimentado pelos olhos, pelos ouvidos, pelos sentimentos, pelas sensações. Então ele promove a reação que você deveria sentir se você estivesse ali. Então quando eu e você assiste esse monte de loucura, de maldade, de perversidade, o seu organismo reage àquilo. Ele promove a sensação, a descarga de adrenalina, a descarga de estresse, a descarga de ódio, de hormônios que lhe promovem como se você estivesse naquela situação, né? A psicologia chama de luta ou fuga. Quando você assiste algo desse tipo, quando você passa por uma situação dessa, é liberado hormônios como se você fosse lutar ou fugir, a sua vida estivesse em risco. Você estivesse numa situação que não há outra opção senão reagir. Então nós estamos nos envenenando quando nós nos expomos a esse tipo de conteúdo. Quando eu me exponho à violência, à pornografia, tudo aquilo acaba com o meu sistema nervoso, com a minha psicologia, com a minha mente, porque o meu cérebro produz tudo aquilo como se eu estivesse naquele momento, e eu não estou, e eu fico viciado nessas sensações, e diante da realidade eu já não me interesso mais. A realidade já não promove aquela mesma sensação, naquela mesma dose, e vai acabando com a realidade. Eu vou trocando a realidade pelo virtual. Eu vou trocando a realidade pelas coisas que eu sinto quando eu assisto, quando eu vejo. E isso vai destruindo a minha vida real, meus relacionamentos, a capacidade, o interesse de sociabilizar, de estar em sociedade, de viver em família, em comunhão com as pessoas.
E na batalha da mente, irmãos, o inimigo trabalha promovendo ambientes, promovendo cenários onde a gente consegue ser envenenado pelos maus pensamentos. Por exemplo, quando nós sentimos medo, o medo é uma coisa tão poderosa que chega a nos paralisar. A gente chega a se urinar de medo. Imagem, né? Não vou falar aqui, mas todo mundo sabe o que é, né? O medo nos paralisa, nos trava, a gente fica travado. O Senhor Jesus disse que o amor, Paulo dizendo, né? Que o amor lança fora todo medo. E o Senhor deixa bem claro em sua palavra que Ele não trabalha com os covardes. Os covardes são aqueles que são vencidos pelo medo. A Bíblia conta a história de Gideão, que precisava batalhar com o povo que oprimia eles, e aí foram levantados 33 mil que se dispuseram aí à guerra. E aí o Senhor diz: tem gente demais aí com você. Diga a eles que quem tiver com medo, em algumas traduções, quem for covarde, volte para casa. E ali voltou para casa mais da metade. O Senhor não tem interesse nos covardes, não tem interesse nos que têm medo, não tem interesse nas vítimas. O Senhor não trabalha com vítimas. Você vai ver na Bíblia pessoas que tiveram histórias terríveis, que passaram por coisas terríveis. O Senhor não nos trata como vítimas. O Senhor nos manda levantar, ouvir a voz dele e andar, e se mover, e protagonizar. O Evangelho, a fé que nós manifestamos aqui, a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Se eu creio que Deus é poderoso para me curar, para transformar a minha vida, para me dar uma ideia, para me dar a visão, para me dar força para eu trabalhar, prosperar, resolver o meu problema, eu tenho um desejo de empreender, eu tenho um desejo de criar. Eu sei que Deus é o Criador, é todo poderoso, Ele pode fazer todas as coisas, mas eu não me manifesto em nada, tudo está aqui dentro. Ó. A fé sem obras é morta. Essa fé não tem nenhum valor. A Bíblia diz que a fé precisa ter obras para se materializar nesse mundo. A fé é algo que transcende o natural. Porque quando eu tenho fé em Deus, eu estou falando de espiritual. O homem é formado de corpo, alma e espírito. A fé é algo que transcende o material, a alma, e chega ao espiritual, onde Deus está. E para eu trazer para esse mundo, para essa realidade, eu preciso me movimentar, eu preciso agir, eu preciso ao menos declarar a palavra que eu creio. A Bíblia diz que criei, por isso falei. Existem algumas crenças que nós não temos nem coragem de falar, porque nós achamos tão impossível que nós não queremos ser relacionados com aquela fala. Mas se nós cremos, nós precisamos manifestar com palavras, com ações. Se eu creio que Deus vai abrir a porta de emprego, eu preciso sair, colocar os currículos, sair, falar com as pessoas que eu conheço. Eu preciso fazer a minha parte. O impossível é a parte dele. Eu não vou conseguir fazer o impossível e ele não vai fazer a minha parte. Existem algumas pessoas que compreendem o Evangelho de forma equivocada. O Evangelho não é eu ficar sentado, orando, e Deus vai resolver todas as coisas. Não, ele se levante e ande, porque não é aqui o nosso descanso. Ele diz: se levante e profetize, lance a palavra, determine que a porta vai se abrir, determine que esse cenário vai ser mudado, que o Senhor vai lhe dar uma oportunidade, ainda que você não tenha nenhuma ideia de como é que isso vai acontecer. O Senhor faz a partir da nossa fé, meus irmãos. O Senhor mandou Ezequiel profetizar, e o negócio era tão absurdo que Ezequiel disse assim: o Senhor perguntou a Ezequiel: tu crê que esse vale de ossos secos pode tornar a viver? Ezequiel olhou para o vale e disse assim: o Senhor sabe. Por quê, irmãos? Como é que você vai crer que um vale cheio de ossos vai se levantar novamente e aqueles ossos tornarão a ter vida?
algo que você nunca viu, nunca ouviu falar, não teve nenhuma referência. É para essas coisas que o Senhor nos chama. Ele chama cada um para fazer algo específico, e essa coisa vai ser sempre maior do que o que nós acreditamos ser possível. Sempre maior do que nós acreditamos poder administrar, vai ser sempre maior, porque Deus sempre faz mais do que o nosso melhor pensamento, mais do que a nossa melhor ideia. Deus nunca fez nada para ninguém e alguém diz assim: Deus, eu estava esperando mais do Senhor. Nunca aconteceu. Não vai acontecer. Ele faz mais, Ele surpreende, Ele constrange, porque na nossa melhor ideia a gente imagina que a gente merece. Até aqui a gente não merece nada. A gente não merece nada, mas a gente não sei de onde é que vem, a gente acha que merece. E quando Deus faz, Ele faz mais. Ele surpreende, Ele constrange. A Bíblia diz que o amor de Deus é constrangedor. Por quê? Porque nós não somos fiéis. Nós não somos obedientes, mas Ele é leal. Significa que ainda que nós sejamos infiéis, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel. Agora sim, se nós ficarmos satisfeitos com as bênçãos das mãos dele, nós não chegaremos a ter amizade com ele. A Bíblia diz que o ápice da nossa vida, Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus. Então o ápice da nossa vida é ter um relacionamento com Ele, ouvir a sua voz, ser guiado. Não existe nada melhor do que ser guiado por Deus. Nós tentamos, nós queremos, agora quando nós submetemos isso à vontade de Deus, ao conselho de Deus, o Senhor fecha as portas. Não é toda a porta que a gente imagina que vai dar certo, porque o Senhor está dirigindo os nossos passos. E isso não é ruim, isso é bom. Ele vai fechar algumas portas e vai abrir outras. Mas tudo isso acontece, irmãos, depois que nós vencemos a primeira batalha que está em nossa mente. E a batalha é: se eu ouço os sutis sussurros de Satanás que me levam aos maus pensamentos, os pensamentos de ódio, de inveja, de culpa, de medo, essas coisas paralisam o agir de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus disse que todos os nossos pecados foram perdoados quando nós aceitamos a Jesus. Mas se eu sinto culpa, eu não acredito que os meus pecados foram perdoados. Eu fico projetando na minha mente um castigo que eu mesmo deveria me dar, um julgamento que eu mesmo sou o juiz, o promotor de justiça e também sou o réu. Então eu erro diante do Senhor, eu julgo, e aí eu acho que eu tenho que ficar um mês distante da casa do Senhor, porque eu errei de novo. Mas o Senhor não nos trata segundo as nossas obras, está escrito lá. Ele nos trata com compaixão e amor e nos perdoa todas as vezes. Enquanto a porta estiver aberta, todas as vezes que nós pecarmos, nós devemos pedir perdão em nome de Jesus e aceitar o perdão de Deus. Agora, nossa mentalidade de escravos do pecado não nos deixa assimilar tais coisas. Nós queremos sofrer um pouquinho mais. Nós queremos ainda nos distanciar de Deus quando nós erramos. Todos aqueles que se distanciam de Deus são prejudicados, estão vulneráveis. A Bíblia diz que Davi, um homem segundo o coração de Deus, você vai ver a história de Davi, os mesmos pecados que todos os outros. Qual a diferença? O homem pecava e corria para os pés de Jesus, os pés de Deus, no caso ainda não havia Jesus, e pedia perdão, e chorava e se lamentava, assumia o seu pecado, se arrependia. Os outros não, pecavam. Eu era rei, não vou me dobrar, não vou me abaixar, eu sou rei. Davi não, corria e se jogava no chão, pedia perdão, se lamentava, fazia jejum. Então a diferença do homem segundo o coração de Deus para todos os outros foi essa: os homens pecavam e se distanciavam de Deus. Davi pecava e corria para os pés de Deus e se arrependia. Se arrependia, ele pecou, ele fez esse monte de loucura que a gente ouviu falar, ele mandou matar a gente, ele traiu, ele adulterou, ele não tem nada melhor do que nós.
Ele é mais um descendente de Adão, que nasceu debaixo da culpa do pecado, escravo do pecado. Mas o que nos diferencia uns dos outros é querer a presença de Deus. E para isso pagar o preço de vencer a batalha dos nossos pensamentos. Porque os pensamentos determinam nossas ações, as ações, as atitudes, e as atitudes determinam o nosso caminho, em que caminho nós estamos. Então nós não devemos ceder aos nossos pensamentos, inveja, medo, culpa. Nós devemos substituí-los pelo que a palavra diz. Nós não devemos ter inveja uns dos outros, nós devemos orar uns pelos outros. Nós devemos aceitar o perdão de Deus e não nos sentir culpados. Nós devemos lançar fora o medo, porque o amor lança fora o medo. Jesus é a expressão do amor de Deus, e Ele nos amou primeiro. E Ele diz: não temas, não temas, não temas. De todas as formas, de todas as maneiras, a Bíblia está dizendo: não temas, porque eu estou contigo todos os dias da tua vida, até a consumação do século, até o último dia. Eu estou contigo, não temas, mas escute a minha voz e obedeça. Não adianta escutar a minha voz e não obedecer. Escute a palavra do Senhor, escute o conselho e se alinhe, porque é assim que nós dizemos a Ele que nós o amamos. Jesus disse: todo aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Eu o amarei, o Pai o amará, nós iremos para Ele e faremos nele morada. E a partir daí o Espírito Santo mora dentro de você e te ensinará em todas as coisas, te ensinará em toda a verdade. Amém? Então nós pensamos hoje, refletimos hoje sobre nossos pensamentos. Nós não podemos impedir que os maus pensamentos passem em nossa mente, mas podemos impedir-los que eles habitem, que eles se estabeleçam. O que é que nós devemos pensar em tudo que é bom, tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que traz louvor, honra, tudo que é louvável, isso habite o nosso pensamento. Como é que eu alimento os meus pensamentos? Pelas portas de entrada, e elas são tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, e todas as sensações que isso me promove. Até os sonhos, Salomão disse que os sonhos vêm dos muitos trabalhos. Quer dizer, se eu trabalho o dia todo cuidando de um galinheiro, imagina aí o exemplo, é o dia todo dando comida às galinhas, catando os ovos, catando o cocô, é todo dia, de domingo a domingo, porque as galinhas não tinham folga. Quando eu sonhar, eu vou sonhar com o quê? Eu vou sonhar com o quê, irmãos? Eu vou sonhar com o que eu trabalho, com o que eu faço, com o que eu repito. Se eu assistir violência todo dia tem a dose diária da violência, está na hora da violência. Vou ligar minha TV para assistir aquele monte de coisas horrendas. Os meus sonhos vão ser povoados dessas coisas. Eu vou sonhar com esse tipo de coisa. Estão entendendo? Então, irmãos, reflitam, pensem sobre o que você tem pensado, porque os seus pensamentos dirigem os seus passos e você tem a capacidade de dirigir os seus pensamentos, alimentando eles com coisas boas, coisas que enobrecem, que lhe traz crescimento, coisas que fariam você ser melhor do que o que você é hoje. Estude coisas boas, assista as coisas boas, ouça as coisas boas, esteja num ambiente de pessoas melhores do que você, mais inteligentes, mais sábias. Tenha convivência com pessoas melhores do que você, porque você vai chegar nesse lugar. Amém? Vamos orar, se coloque de pé. É a nossa mente que se estabelecem os sofismas, as mentiras, as percepções erradas a respeito de Deus. Como, por exemplo, se eu fizer tudo certo, Deus vai me amar mais, Ele vai me abençoar mais. Não, isso não é real. Não importa o quanto errarmos, Deus não vai nos amar mais ou deixar de amar. Ele determinou que nos ama. O que acontece é que as nossas ações vão frutificar. Tudo que eu faço são semeaduras e eu vou colher. Se eu planto mal, eu vou colher mal. Se eu planto bem, eu vou colher o bem.
O amor de Deus é algo incondicional. Incondicional. Mas às vezes a gente percebe esse sofisma, assimila essa ideia errada. A gente assimila que se a gente errar diante de Deus, a gente tem que se distanciar da igreja. É uma mentira que Satanás coloca na nossa mente. A palavra diz que a gente tem que vir aos pés do Senhor e pedir perdão. A gente precisa confessar, orar, clamar o nome de Jesus e aceitar o seu perdão. Então ore, apresente a Deus a sua mente, peça que Ele limpe a sua mente, que limpe os seus pensamentos, que Ele te dê força para colocar o seu corpo em um bom caminho, para levá-lo à luz. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos pelo dia de hoje, pela tua graça derramada sobre nós, por tudo que nos alimentamos, vestimos. Obrigado pela força, pelo vigor, pela saúde, pela inteligência, pela visão, por todas as coisas que o Senhor tem derramado sobre nós, todas as tuas bênçãos. Pai, diante da tua palavra, da exposição da tua palavra, nós nos dobramos diante de ti, nós te pedimos, limpa as nossas mentes, limpa os nossos pensamentos, tira a maldade de nossos corações, a maldade que quer se estabelecer dentro de nós. Nós repreendemos agora todo medo, toda culpa, toda ansiedade, todo pensamento malicioso de inveja, de maldade contra o nosso próximo. Nós abrimos mãos agora em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, Senhor Jesus. Limpa as nossas mentes, os nossos pensamentos, Deus. Transforma a nossa natureza, Deus. Coloca pessoas boas em nosso caminho, dá-nos força para escolher estar na luz, nos afastar, Senhor Deus, de tudo aquilo que alimenta o mal em nós, o desejo carnal que nos impede de termos comunhão contigo, o desejo que alimenta a nossa fome, a nossa sede de pecar, de ceder à maldade do nosso coração, Deus. Em nome de Jesus eu te apresento cada um dos teus servos que estão aqui, cada um daqueles que estão ouvindo essa palavra, daqueles que ouvirão essa pregação, aonde quer que estejam. Faz a tua maravilhosa obra, Espírito Santo, porque tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tu conheces o interior, o mais profundo dos nossos segredos. O Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe quem nós somos, Deus. E nós rendemos tudo o que somos a Ti. Reina sobre nós, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.